Que história é essa de egresso? Bom, não é preciso ser um especialista no assunto para que tenhamos em mente essa definição, não é mesmo? Se eu te pedir para pensar um pouquinho sobre a definição do termo egresso, acho que vai vir à sua mente algumas situações que remetem à partida de alguém, à saída de alguém de um grupo, certo? Então, realmente o termo tem esse sentido, ou seja, alguém que deixou de pertencer a um grupo específico. E como vamos ver, no contexto educacional não é diferente. Entretanto, por mais que já tenhamos em mente uma definição prévia para o termo, acredito que é importante explorarmos um pouquinho mais para que estejamos certos de que vamos falar da mesma coisa. Vejo que muitas vezes acabamos não fazendo uma análise minuciosa dos termos que utilizamos nós mesmos na academia. E nem estou aqui dizendo que isso é necessário para tudo, não. Mas alguns estudiosos procuram compreender melhor a origem e evolução de uma palavra, e com isso nos ajudam a compreender um pouquinho mais sobre determinado assunto. Nesse sentido, quando falamos aqui sobre egressos do ensino superior, acho bastante pertinente que comecemos a nossa discussão tratando da dissertação de mestrado de Mônica Pena, que lá em 2000, dentre outras coisas, estudou a etimologia do termo, ou seja, a origem e a evolução, bem como a aplicação do termo no contexto educacional brasileiro. Ela constatou que no âmbito educacional brasileiro, o termo designaria um estudante que não faz mais parte de uma comunidade escolar. Para ela, os estudantes diplomados, transferidos, desistentes e jubilados também seriam considerados egressos. Olha, acredito que num contexto mais amplo, a conceituação apresentada por Pena é bastante precisa. Mas quando nos aproximamos mais das categorias propostas pela autora, acabamos percebendo que os demais fenômenos são por si só tão complexos que cada um já diz respeito a uma sub-área de estudos da gestão da educação. Com esse ponto de vista e considerando as publicações de estudos que tratam da gestão de egressos no Brasil e no exterior, podemos dizer que as pesquisas sobre egressos se concentram especialmente nos estudantes diplomados, ou seja, naqueles alunos que efetivamente concluíram um programa formativo em uma instituição de ensino. Assim, proponho aqui que usemos essa definição para nosso curso, também adotando os termos ex-aluno ou estudante formado. Penso que essa distinção é bem interessante, porque assim podemos estudar fenômenos que são bastante complexos, com maior profundidade. Como exemplo, vou citar aqui os estudos sobre evasão, que talvez sejam quantitativamente muito superiores aos estudos sobre egressos. Vale destacar que a correspondência para o termo egresso do português, num nível amplamente aceito mundialmente, é alumni. Certo, então podemos dizer que os egressos são aqueles estudantes que efetivamente concluíram os estudos. Ok, mas para que falar disso? Bom, se você já fez essa pergunta, costumo dizer que é aí que mora o perigo. O professor e autor William Edwards Deming, talvez mais conhecido nas áreas da administração e da engenharia, costumava dizer que não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. Considerando isso, quero propor que você reflita comigo. As instituições de ensino superior têm, entre outras funções, formar estudantes, não é mesmo? O que isso quer dizer? Quer dizer que depois de um processo de transformações pessoais, sociais, culturais e assim por diante, teremos como resultado um aluno formado ou uma aluna formada, ou seja, um egresso ou uma egressa. E olha só que interessante, já parou para pensar que se não há egresso considerando aquela definição anteriormente adotada aqui por nós, então nós não cumprimos a função formativa das IES? Então, como entusiasta do tema, eu costumo dizer que tudo que acontece numa instituição educativa é para que os alunos se tornem egressos. Assim, o sucesso de uma IES passa necessariamente pelo gerenciamento dos seus egressos, e não há como gerenciar aquilo que não entendemos, que não definimos e que não medimos. Até aqui tudo bem, mas então eu posso deixar para me preocupar com o egresso lá na finalização do curso, né?
Esse é um equívoco comum das instituições educacionais, porque quase sempre querer alimentar um vínculo bastante tênue ou que muitas vezes quase nem existe é um trabalho muito maior do que fomentar o vínculo desde quando o aluno ingressa na instituição. Mas acho que podemos tratar um pouco mais das diretrizes e das ferramentas que podem auxiliar na gestão de egressos num vídeo posterior. Por fim, queria te propor uma reflexão final. Como está o seu vínculo com a instituição ou instituições que você se formou? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!